Muito bem, muito bem. Tem uma enquete aqui no YouTube aqui no YouTube do SBT News. A gente pergunta para você que está nos assistindo o seguinte: se Lula e Bolsonaro ou se empenharam nessa campanha. A gente está fazendo a pergunta mais aberta aí, tanto desde o primeiro turno e desde o segundo. A gente sabe da dificuldade de alguns candidatos, não só do PT, mas também do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está acompanhando esse tema, queria que você respondesse lá para a gente. A gente também dá um alô ao pessoal do Ceará aqui, que está também acompanhando aqui o Poder Expresso. Pessoal, para começar aqui o programa, eu chamo Ariel Calmon, cientista político, nosso parceiro aqui. Ariel, como você está? Tudo bem? Olá, Léo, tudo bem por aqui? Ariel, muito claramente o PT tem apoio aí em 4 capitais, incluindo São Paulo, mas tem uma dificuldade muito grande, né? Em Porto Alegre, por exemplo, se achou em determinado momento que a Maria do Rosário pudesse ser uma tábua de salvação ali para essa dificuldade do PT, mostra que não é isso. Na verdade, o prefeito Sebastião Melo vai bem. A gente tem outros cenários. Queria que você refletisse sobre isso aqui junto com a gente e desse os números, Ariel. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Léo, olá a toda a audiência do SBT, um prazer estar aqui. Bom, é de fato uma situação muito difícil para o PT nessa eleição. Agora, se a gente fizer um comparativo, em 2020 também não houve vitória em capitais e neste ano o partido tem quase 35% a mais de prefeituras no conjunto dos mais de 5 mil municípios do país. Então, eu até li a nota da Comitiva Nacional do PT e eles trazem uma avaliação que esse resultado é o início de uma recuperação. E, de fato, nós podemos compreender como uma recuperação. Em 2020, o PT foi inferior, um resultado pior do que neste ano de 2024. Agora, se é o início ou se é um reflexo pontual, é isso que o tempo vai poder dizer. Quando nós olhamos historicamente, o PT teve um bom desempenho em 2004, cresceu até 2012 e de 2012 caiu até 2020 e agora tem esse desempenho, esse crescimento de pouco mais de 35%. Agora, em Porto Alegre, por exemplo, a escolha de Maria do Rosário é apontada como a principal falha do partido, porque Maria do Rosário é muito mal avaliada, ela tem uma rejeição muito grande na localidade e as pessoas avaliam que se um outro nome tivesse sido indicado no lugar de Maria do Rosário, esse nome poderia ter batido Sebastião Melo, que vinha carregando nas costas a questão climática, a crise climática que afetou Porto Alegre e de alguma forma poderia ter impacto na campanha. Quando a gente vai a Natal, por exemplo, nós temos a Natália Bonavides do PT, que está lá com o Carlos Nascimento do PSD, nós temos um embate que até Lula mencionou esses dias em uma entrevista, que é uma estratégia, foi uma estratégia do partido também no primeiro turno, de não criar atritos com partidos que sejam base. E o PSD, partido do opositor de Natália Bonavides em Natal, é base, então a gente pode de alguma forma imaginar uma participação menos ativa da defesa do presidente Lula em Natal para evitar esse atrito com o PSD por lá. Agora, Léo, é importante, num conjunto, entender essa posição do PT dentro do espectro de que o presidente Lula é muito maior do que o partido. Então, havia uma expectativa pela vitória de Lula em 2022, de que agora o resultado, o desempenho do PT seria, portanto, uma coisa superior, né, dada a derrota ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um presidente que estava em mandato, buscando reeleição. Então, isso foi visto como um grande feito e que poderia, de alguma forma, se expressar nessa pujança do partido. A militância do próprio partido e da ideologicamente afinada acreditou nisso, mas também os opositores acreditaram nisso, tanto que ficaram com receio em algumas praças no lançamento de seus candidatos. Agora, o que a gente tem de avaliação é que, de fato, o PT precisa, de alguma forma, se reinventar se quiser fazer jus a esse partido gigantesco que, de fato, é. Pois é, Ariel, você tem falado muito nisso, o próprio presidente Lula falou sobre se reinventar o partido. Agora, é um partido que é literalmente um partido, né? É completamente partido. Você tem ali ah, pessoas, né, de todas as
as vias ali, vamos dizer assim, tem uma dificuldade muito clara, tem uma dificuldade de renovação. De alguma maneira, essa culpa ou essa responsabilidade, culpa é uma palavra tão forte, né? Essa responsabilidade é do presidente Lula também, que acabou ele mesmo fazendo esse protagonismo. Você vê agora, por exemplo, no Planalto, você tem uma situação também no Planalto que é o seguinte: Lula claramente ali em relação aos ministros tem uma atração muito grande. Eu conversei com um senador há mais ou menos poucos dias agora, e ele dizia o seguinte: olha, é muito melhor, um senador do PT, olha, é muito melhor para mim estar no Senado livre do que no governo tendo que estar amarrado. E olha, eu vou falar uma coisa aqui que é uma coisa muito delicada. Eu sei que pode gerar reações, mas tem uma coisa que é muito clara também. Tem reunião ministerial, como por exemplo no Ministério da Justiça na época do Flávio Dino, não vou falar agora recentemente, mas vamos falar de um ministro que saiu, que é mais fácil. Onde quem foi o mestre de cerimônia foi a primeira-dama, Janja da Silva. Então, de fato, os ministros, mesmo os ministros do governo Lula, que poderia ter uma projeção maior, né? Estamos falando aí de alguns nomes, talvez o que escape dessa interferência maior, né, desses atores aí, seja o ministro Fernando Haddad. Não sem motivo, não sem razão, acabou já disputando a presidência da República, na verdade. É um nome muito forte do próprio partido, que, a depender de como seja a situação, seja o nome de fato para fazer essa sucessão. Agora, dentro de um espectro maior, a partir dos estados, você tem uma dificuldade muito grande. O que é que te parece, Ariel? É exatamente isso, você traz pontos muito importantes. O PT ele se fortaleceu internamente, então há diversas lideranças com peso dentro do partido, e que, quando eu digo com peso, é que elas opinam, e essas opiniões vão movimentando decisões em núcleos dentro do partido, e agora que o partido é governo, dentro do governo. Agora, não fortaleceu lideranças para a base. Então, quando enfrenta um pleito eleitoral, tem essa dificuldade, justamente porque o partido vem de uma trajetória de completo desgaste, Lava Jato, impeachment da ex-presidente Dilma, e isso faz com que haja uma desmobilização quase que natural na sociedade civil, e ainda essa falta de lideranças que é sufocada por esse aparelhamento interno do partido. Então, o PT se profissionalizou de tal forma que consegue funcionar enquanto uma máquina política, um partido político dentro de governo, mas não consegue dialogar com suas bases. Nós tivemos recentemente o lançamento, o presidente sancionou o Dia do Evangélico, em uma cerimônia muito comovente no Palácio do Planalto, nessa tentativa de buscar um pouco desse eleitorado cristão que estava lá na fundação do partido. A gente lembra o PT teve muita ligação com a Igreja Católica no começo e era muito ligado a essas causas cristãs, e que isso foi se perdendo. Então há, de fato, no partido hoje essa dificuldade de fazer com que essas lideranças, que são lideranças muito fortes, compõem o núcleo duro, esse núcleo de decisões dentro do partido, extrapolem, saiam do governo e consigam dialogar com a própria base que já sente essa falta. Ariel, dessas disputas, agora no segundo turno, eu estava vendo a pesquisa Quest agora de Minas Gerais. E parece que a gente já tinha comentado isso, inclusive, no dia, né, no dia da eleição, no primeiro turno, quando a gente se encontrou aqui para comentar as eleições, o resultado das eleições, e a gente já tinha falado muito claramente, tanto eu quanto você, da força dos atuais prefeitos, né? Do incumbente, que no caso em Belo Horizonte, claramente vem mostrando força, né? Se esperava ali uma força maior agora no segundo turno do candidato bolsonarista, apoiado diretamente ali por Bolsonaro, não é nada disso que está acontecendo, hein, Ariel? Pois é, e o Fouad Noman, que está aí em primeiro, Fouad Noman, que está em primeiro nas pesquisas, ele justamente rejeita o apoio do presidente Lula na tentativa de não atrapalhá-lo
nesse pleito. E o Bruno Engler, ele quer o apoio de Bolsonaro. É interessante a gente pontuar isso, porque quando a gente vai a Fortaleza, por exemplo, nós temos André Fernandes do PL contra Evandro Leitão do PT, então antagonizando essas duas grandes lideranças, Bolsonaro e Lula, nós temos um cenário diferente. André Fernandes não quer tanto a aproximação de Bolsonaro, porque entende que essa aproximação pode tirar os votos do centro para ele. Já em Belo Horizonte, o nome que é do PSD, o Fuad Noman, que está recebendo os votos da esquerda, que perdeu seus candidatos no primeiro turno, não quer o apoio do presidente Lula, mas o Bruno Engler quer o apoio de Jair Bolsonaro, porque o voto da esquerda já está concentrado em Fuad Noman e agora resta a Bruno Engler, como uma tentativa de bater o Fuad nesse segundo turno, puxar, radicalizar a ponto de marcar esse fato de que ele é um candidato bolsonarista. Agora, de toda forma, a presença do Fuad Noman nesse segundo turno ela é um destaque justamente disso que você mencionava, Léo, da força do incumbente. Ele saiu de com baixíssima intenção de voto nos primeiros levantamentos do primeiro turno para estar agora como primeiro colocado no segundo turno nas pesquisas. Então isso mostra justamente como que ele conseguiu operacionalizar, estar no cargo e fazer a divulgação adequada de seus feitos para que pudesse ser mais conhecido pela população. Falar em prefeito com força eleitoral, a gente tem uma pesquisa Quest hoje de novo, agora acabou de sair do forno. Queria inclusive, Ariel, que você apresentasse os números para a gente, mas que é a força do Ricardo Nunes. Boulos tentando ali um fato novo. Esse apagão é uma tentativa, né, de desgastar ali o Nunes e o próprio Tarcísio. Cita até exemplos de eleições passadas, onde o irmão do Alcolumbre, no Amapá, acabou se desgastando depois de uma crise, né, energética, uma crise de luz ali. No estado ali, em determinadas áreas mais especificamente. Mas a impressão que eu tenho, Ariel, e queria a tua avaliação também, é que se não existir outra grande queda de energia a partir de agora, o tempo está voando muito depressa e acho que esse fato vai ficar um pouquinho para trás ali. Você talvez precise de um novo fato do Boulos nessa campanha para efetivamente dar alguma força para Boulos, porque eu acho que é uma eleição muito fortemente com um favorito, que é o Ricardo Nunes. O que é que te parece? É verdade, Léo, e você traz esse ponto do fato novo, que quando a gente avalia ele, segundo turno, especialmente, a semana que vem é a última antes do pleito de domingo, dia 27. Então, os fatos novos são muito importantes para marcar o voto do eleitor. Há 26% de indecisos quando o levantamento é espontâneo nessa quest que saiu hoje. Nesse mesmo levantamento espontâneo, Ricardo Nunes aparece com 38% e o Guilherme Boulos aparece com 28%. É uma diferença de 10%. Quando o levantamento não é espontâneo, quando os nomes são apresentados para o candidato, para os entrevistados, a diferença entre os candidatos aumenta 2 pontos. Então, o Ricardo Nunes vai a 45%, Guilherme Boulos fica com 33%. Um cenário que vai mostrando esse favoritismo de Ricardo Nunes, e é importante pontuar que o levantamento foi feito ontem e anteontem, portanto, segunda e terça-feira, levou em consideração o apagão. A gente não tem uma outra pesquisa Quest para comparar e ver que de alguma forma houve um impacto ou não na resposta dos entrevistados, mas esse fato novo, aparentemente, não traz um impacto significativo no bom desempenho de Ricardo Nunes, que vai se confirmando como favorito. Vamos ver, especialmente, debates eleitorais agora, como seguem a participação dos dois, para que justamente são oportunidades que os candidatos encontram de apresentar esses fatos novos e ganhar mais notoriedade nesse momento. Mas, sem dúvida, o favoritismo de Ricardo Nunes vai se confirmando. Datafolha da semana passada, eu lembro aqui para nossa audiência, trouxe Ricardo Nunes à frente também, com 45%, Guilherme Boulos com 35%, a diferença de 10 pontos, e confirmando mais uma vez esse favoritismo do atual prefeito de São Paulo. Ariel, a gente faz uma rodada aqui por capitais, a gente acabou combinando o jogo em relação a essa questão
do própria dificuldade do PT, mas teria alguma outra capital no teu mapa aí, no teu radar, que merecesse algum destaque aí em relação a capitais que a gente não tratou ainda aqui? Léo, eu vou mencionar, aproveitando que nós falamos de PT, e dizer que em Cuiabá também o candidato do PT aparece abaixo, em todas as capitais, nas quatro, são Cuiabá, Fortaleza, Natal, é, agora me fugiu a outra que o PT também tem um candidato em segundo turno, mas todas elas, esse candidato do PT aparece em baixa e é o caso de Cuiabá também. Nesse momento, o nome do PL aparece à frente do nome do PT e é um nome muito vinculado ao bolsonarismo. Isso vai mostrando a força local. Há uma expectativa de que o ex-presidente Bolsonaro faça uma visita a Cuiabá nesse segundo turno e faça uma campanha endereçada, mas não há confirmação sobre isso. De toda forma, é mais uma capital que a gente mostra essa fragilidade do PT em transmitir aos eleitores essa pujança que foi a eleição de Lula em 2022, uma tentativa que não se confirma até então. Tudo bem, não, a gente está aqui, Ariel, é Porto Alegre, Natal e Fortaleza, Cuiabá, e aí a gente considerando aí São Paulo, né, como um quinto por uma expectativa dessa relação Boulos e Lula. Ariel Calmon, muito obrigado. Até semana que vem. Já chamando aqui, a gente vai ter transmissão, cobertura super especial daqui a 2 semanas, né? Segundo turno é este domingo que vem agora o outro. E vamos estar todos aqui acompanhando todos esses movimentos. Ariel, um forte abraço para você e até a próxima, irmão. Abraço, Léo. Abraço a toda a audiência. Obrigado.